Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de arquitetura e de projetos maravilhosos. Mas antes disso, eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para as suas redes sociais. Então chega com a ideia e sai daqui com o produto pronto, realizado. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, com roupas muito legais, super confortáveis, com excelente preço e excelente qualidade. Então você entra lá no site da Ripple, escolhe as peças que você quer, coloca no carrinho, tem roupa feminina, tem boné, uma coleção de bonés agora, tem camiseta, tem bermuda, coloca tudo no carrinho, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Descontaço para você, entra lá no site da Ripple. O endereço, tudo direitinho e o nome do cupom, tá tudo aqui nos comentários fixados também desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar os vídeos que a gente tem, dar like nos vídeos, isso é muito importante para o nosso crescimento. Assim a gente vai conseguir crescer. Então, por favor, dê uma moral aí para o nosso canal, para o Edcast, para a gente crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Lembro que a gente também está nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, você vai fazer aí, vai dar aquela caminhada na beira da praia, ou vai dar aquela caminhada, fazer aquela corridinha, pode ouvir, fazer a caminhada, correr, fazer a atividade física ouvindo o Edcast. Tá indo para casa ou tá indo para o trabalho, pegou um engarrafamento, a ponte está toda fechada, tá devagar, tá andando devagar, coloca o Edcast lá no rádio do carro que você vai ver que vai passar o tempo muito mais rápido e você vai se surpreender com as histórias que a gente conta aqui. A gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Estamos espalhados por todos os lugares. Não tem motivo, não tem desculpa para você não assistir o Edcast. Então, dá essa moral para a gente, assiste o Edcast. Quanto mais você assistir, mais a gente vai poder trazer conteúdo de qualidade para você. Agora, a gente conversa finalmente com a nossa convidada, que é a Rita Tristão, que é responsável pela Casa Cor no Espírito Santo. Tudo bom, Rita? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, com certeza. 26 anos de Casa Cor, né, Rita? Isso, vamos realizar esse ano a 26ª edição da mostra. Quando você olha para trás assim, você imaginou que você ia chegar à 26ª edição? Não, que é muita coisa, né? É muita coisa, é uma estrada, né? E eu fico imaginando, porque obra em casa é difícil, né? Agora você imagina 26 anos de obra, quebra, constrói, quebra. O arquiteto adora isso também, né? Quebrar parede. Arquiteto adora quebrar parede, né? Por que essa coisa de quebrar parede? Quebrar a parede faz toda a diferença. É mesmo? Você deixa os espaços mais amplos, né? Então, quebrar a parede é sempre importante. É por isso que o arquiteto tem essa coisa de quebrar a parede? Porque os vizinhos não gostam. Por exemplo, no apartamento que eu moro, quem está fazendo obra e quebrando parede, eu quero esganar, né? Sim, mas na minha casa também, no meu apartamento, quem está fazendo obra em cima, eu respiro fundo e falo, compreenda. Você já fez isso muitas vezes, mas realmente uma obra é uma coisa que traz, né? Transtorno, barulho, poluição em todos os sentidos. Visual, porque é uma coisa feia o processo, né? Montagem sonoro. Enfim. Mas o resultado de uma obra é muito legal, né? Muito. Quando é bem feito e fica legal. Transformação é incrível, né? Exatamente. De um espaço. Como é que surgiu essa coisa de fazer a Casa Cor e lidar com transformação? Há 26 anos você lida todo ano com uma transformação gigantesca, né? Porque você pega ambientes que a gente até nem espera que pudessem ser alguma coisa e a Casa Cor transforma isso, né? Como é que é isso, Rita? É um processo muito interessante, que combina com a minha personalidade. A Casa Cor eu conheci no Rio de Janeiro, eu morava no Rio. A marca surgiu em São Paulo. Nós estamos esse ano, um ano comemorativo, são 35 anos da marca no Brasil, que é uma coisa muito forte, né? Porque eu acho que um evento que dura esse tempo todo... 35 anos, né? Tem que comemorar bastante, temos que comemorar bastante. Com uma pandemia no meio do caminho. No meio do caminho, nos reinventamos no período da pandemia. E no Rio eu tive a oportunidade de visitar a mostra, eu sou arquiteta, sempre trabalhei nessa área, amo a arquitetura, faria tudo de novo, sempre falo isso. E eu fui visitar uma Casa Cor lá no Rio e depois eu voltei, fiz uma exposição similar à Casa Cor
que era totalmente beneficente, no Outeiro da Glória, belíssima, e achei muito bacana. E quando eu voltei para Vitória, eu percebi que aqui tinha muitos profissionais de excelente qualidade, muitos designers de interiores, arquitetos também, né? O curso de arquitetura é relativamente novo, eu sou de uma das primeiras turmas aqui do estado. E eu falei, por quê? Onde que eles podem mostrar? Quer dizer, qual a diferença de um artista? O artista plástico tem a galeria que ele pode apresentar a sua obra. E o arquiteto fica restrito às residências ou quando ele faz uma obra pública, um restaurante, e não tem onde mostrar. E apresentar realmente o que você concebe sem uma interferência de um cliente, né? É um momento que você apresenta exatamente aquilo que você acredita, o seu estilo. E aqui não tinha nada nesse formato, e com muitos profissionais bons, como eu comentei. Eu lembrava da experiência que eu tinha vivenciado lá no Rio, e falei, por que não uma Casa Cor aqui no estado? Aí comecei com algumas pessoas, algumas acharam assim, que era um desafio muito grande, né? Você tem que trazer a cultura, ninguém nunca tinha ouvido falar, eu era muito jovem. Eu fui até São Paulo, que eram os donos da marca, e falei da minha intenção, e aí a gente começou a fazer. E me apaixonei. A gente brinca, né, entre a equipe, que quando você é uma mosquinha que te pia, que você não consegue mais viver, te vicia. Uhum. E é um pouco de vício, porque é muito emocionante. Quando você passa por momentos muito estressantes, mas quando você vê a obra realizada, realmente fica bastante Rita, se a gente se estressa com uma obra em casa, com um puxadinho em casa, imagina com uma obra do tamanho que é uma Casa Cor, que é uma casa inteira, né? É uma casa inteira com muitos ambientes, até mais do que uma casa normal. Você acha que a Casa Cor é uma forma de arte para arquitetura, para o arquiteto? Você acha que ele considera... A arquitetura, ela é um misto, né, entre a arte e a técnica. Então, é interessante porque você tem muitas matérias da engenharia, a gente fez cálculo, eu fiz cálculo 1, cálculo 2, então a gente eu fiz na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente circulava pela UFES, né, você ia para o Centro de Artes e ter as aulas de artes, você ia para engenharia, para as aulas de engenharia. Então, ela circula, né, nesses universos, e a Casa Cor é um local onde você mostra a sua obra para os visitantes. O público visita, ele escolhe o estilo, ele identifica o estilo que ele gosta, né, de profissional, porque são várias formas, você não tem uma linha, você não tem... o Bela para quem gosta, tem que ser depende do que o visitante, né, é o gosto de cada um. É o gosto de cada um. Exatamente. Mas ela tem que ter qualidade, ela tem que ter harmonia. Então a gente também tem hoje um trabalho de curadoria para os profissionais mais jovens que estão entrando no elenco. E você estava perguntando... Você considera um elenco, então é arte, né? Você considera os arquitetos que fazem parte da Casa Cor um elenco? É arquitetura, esse misto de arte com técnica, né? Não é uma arte como você tem uma escultura, uma artes plásticas. É diferente porque você tem que atender uma necessidade. Então, tem o lado funcional, tem o lado funcional misturado com a arte. Com a arte o tempo inteiro. Então, por isso que eu falei, você circula por esse caminho e aí isso é arquitetura, né? Essa mistura de arte com técnica, com engenharia. Então, você tem uma cadeira, um trabalho para você estudar a melhor ergonomia dessa cadeira, o melhor tecido, a resistência, os testes que são feitos, ao mesmo tempo ela tem que te encantar. Né? E é muito legal quando você tem uma casa que você curte ficar e admirar a cadeira, o detalhe da mesa, que foi um designer que criou, ter a referência desses designers, conhecer a história deles, o produto que ele trabalha. Tem alguns que vão para Amazonas para poder resgatar a madeira e trabalham com a madeira, outros com materiais mais industrializados. Mas é muito... Então é esse universo, a arte com técnica, com engenharia e a arquitetura. Quantos arquitetos já passaram pela Casa Cor nesses 26 anos? Quase 1000 arquitetos, da Casa Cor do Espírito Santo. 1000 arquitetos. Acho que está em torno de 900, 800 e pouco, 900. E como é que se definem esses arquitetos que passam pela Casa Cor? O primeiro ano, né, que a gente começou, em 96, então a gente solicitamos portfólio de todos os profissionais, currículos, e fizemos uma seleção desse elenco, como eu falo. Tudo bem. Não, mas é elenco, a gente tem uma... Trata como elenco. Trata como elenco, né?
e que vai montar, né? Que nós vamos apresentar o elenco desse ano, ainda não temos ele pronto, nós estamos formando. E esses profissionais que eram os mais atuantes no estado, que tinham uma experiência maior, e fazemos um elenco heterogêneo, aquele que tem uma linha às vezes mais clean, um outro que tem uma linha mais rústica, então, porque o público que tem é diverso, né? Ele precisa encontrar, não pode ser aquela casa totalmente homogênea, porque você não vai, né? Alguém que vai procurar uma coisa mais gosto, aquecida, né? ele não vai encontrar, então a gente busca um elenco de qualidade, mas com diversidade. Entendi. Qual foi a casa cor mais difícil nesses 26 anos? O Porto. No Porto. O Porto de Vitória abrigou? 2001, a primeira edição do Porto eu fiz 2 vezes. Foram 2 vezes. Foram 2 vezes. Ela foi a mais emocionante também. Teve containers no Porto? Não, foram os armazéns. Os armazéns do Porto. Os armazéns do Porto. Foi a primeira edição que eu fiz no Porto, foi em 2001. E eu lembro, assim, quando eu entrei, que eu vi pronto aquilo, eu fiquei muito emocionada. Assim. Você não acreditou que pudesse ser possível? Assim, o que resultou era emocionante, aquela mistura, porque o porto em funcionamento, né? Então você tinha toda a atividade portuária, porque para o capixaba o porto tem uma importância muito grande. Muito grande. Ele está na memória afetiva. A gente imagina, Vitória, a gente pensa nos navios, o ir e vir dos navios, a nossa Bahia. A gente vê, né? A gente vê todo dia. A gente vive isso. Então, de repente, por outro lado, o porto você vê de longe, né? Você vê aqueles armazéns, você passa ali. De repente você entra naquele mundo com área alfandegada, toda aquela história, os navios chegando. Então aquilo tudo, essa mistura, era muito emocionante. E eu vivi momentos muito interessantes. De repente, teve um submarino que tinha sido perdido, apareceu aqui. Aí teve um navio de passageiros, isso já foi na última edição, que foi em 2017, quando nós fizemos agora pela segunda vez. Era um navio de alto padrão, com turistas do mundo todo. E a Casa Cor estava acontecendo. Então, eles me pediram para abrir, era um horário pela manhã, a gente abriu a Casa Cor fora do horário normal para que eles entrassem. Eles ficaram enlouquecidos, porque eles falaram, o que é isso? Eram turistas de fora do país? De fora do país. Eles falaram, nossa, a gente nunca viu isso, coisa linda, foi a melhor da viagem, porque assim, você não entende, né? Como é que você, de repente, para num porto, por mais que você tenha uma sala receptiva bonita, eles encontraram ali uma coisa encantadora, né? Lofts maravilhosos, tudo muito bem ambientado, né? Então foi muito 2017? Isso foi a segunda edição. Que tinha eu acho que tinha umas piscinas ou umas banheiras, alguns ambientes que tinham com o visual da Bahia. Sensacional, né? Sensacional. A gente, em 2001, que foi a primeira edição, a gente criou já os lofts, porque eram armazéns, né? 2.000 metros cada armazém. Né? Contínuo. Eram armazéns, eu não tinha divisão nenhuma. Então, para entrar a Casa Cor, a gente tem que criar um projeto, que eu chamo de Master Plan, que a gente desenvolve pelo nosso escritório. É você que faz isso? Sempre. Então, nesse ano de 2001, a gente trouxe o conceito de lofts. As pessoas não conheciam ainda muito bem o que era um loft em 2001. E passou a ter um apelo comercial muito grande o loft, né? A Casa Cor faz muito isso, assim, ela traz essas tendências e aí, de repente, ela começa a acontecer, que é o normal, né? E lofts que são espaços integrados, que foram ocupados em armazéns, né, abandonados em várias cidades, Nova York, portuárias, Paris, próximas à região portuária. Próximas. Então, a gente trouxe e foi... Ele só se consolidou muitos anos depois, né? A gente não foi logo em 2001. Depois ele foi as pessoas como hoje espaços integrados e hoje... E funcionais, altamente funcionais, né? Então hoje é que todo mundo quer. Os espaços hoje estão extremamente integrados. A gente trouxe mini golf em 2004, que foi super legal. O próprio lounge gourmet, as cozinhas gourmets funcionais. Acho que a primeira nossa foi também em 2004. Hoje não tem um apartamento que seja vendido sem uma cozinha gourmet, né? Transformações de ambientes. Então você tinha ambientes, quando eu fiz a arquitetura mesmo, a cozinha e os banheiros eram aqueles ambientes separados. De serviços, né? Você não dava muita bola. Exatamente. Hoje eles estão no primeiro plano, a cozinha foi para a sala. Foi para a sala. Foi um dos ambientes que mais se transformou, né? Hoje exatamente. você tem a cozinha
abertas, as salas de banho, né? Não é mais banheiro, são as salas de banho. Você acha que a pandemia facilitou as pessoas aceitarem mais e quererem mais esse tipo de coisa, essa integração da casa inteira? Porque a gente sabe que a cozinha é o lugar mais receptivo da casa, né? Onde você recebe, onde você come, onde você prepara alguma coisa para a pessoa comer, onde você serve uma bebida e tal. E aí a pandemia a gente teve que ficar dentro de casa, né? Então a gente teve que conviver de uma forma diferente. Eu acho que esse conceito já existia. Eu tenho a reforma do meu apartamento tem 10 anos e a minha cozinha já é integrada, já é totalmente integrada, tem uma porta que divide. O que aconteceu com a pandemia é que as pessoas começaram a vivenciar mais suas casas, sentir que elas talvez não funcionassem, e elas começaram a querer modificá-las para que elas fiquem funcionando bem, para que eles se sintam no porto seguro que deve ser uma casa. Então a gente começou, porque até mesmo perceber a casa, a sentir a casa, porque de repente via naquela correria, só passava pela casa, aí você teve que ficar. Você começou a sentir e falar, poxa vida, aquele armário não está funcionando, por que eu não integro a minha cozinha? Você sabia que isso já era bacana, mas no dia a dia você falou, não, vai ser fundamental, vamos fazer uma obra, e tanto que as obras aumentaram imensamente, né? Assim que pôde liberar exatamente a entrada em apartamentos, porque teve um período que não podia. Eu já tinha desenvolvido projetos, os escritórios de arquitetura estavam trabalhando muito, então teve um aquecimento muito grande, mudanças também de apartamentos para casas, apartamento para cobertura, apartamentos maiores. Então teve toda uma modificação, porque você vivenciou muito a necessidade espaço, de ter um espaço mais amigável, né? Mais amigável. Não só um espaço que você chegasse para dormiu, saiu de novo, foi trabalhar e só volta de noite. Estivesse mais inserido dentro daquele espaço. Exatamente. Né? Que a casa te pertencia. Você percebeu, a casa é minha, eu quero transformá-la no meu espaço. E talvez, por mais que pareça louco isso, mas às vezes a gente não deixava a coisa ir acontecendo e não assumia o comando da nossa própria casa. Você falou dessa Casa Cor no Porto, mas a Casa Cor já passou por um monte de lugares diferentes, né? Maravilhosos, inclusive. Por onde a Casa Cor já passou? No original, quer dizer, a ideia original da Casa Cor, que como eu falei, está fazendo 35 anos, era em casas, em residências. Em São Paulo você tem diversas residências maravilhosas, Rio de Janeiro também. Muito grandes, casas muito grandes, terrenos muito grandes, generosos, né? Aqueles jardins. Com um conceito também, né? Porque a gente vê São Paulo tem uma característica histórica industrial muito grande. Gente que ganhou muita grana e construiu mansões gigantescas, né? Rio de Janeiro foi capital do Brasil, então você tem isso também, prédios históricos muito grandes, palácios. A Casa Cor hoje que está acontecendo neste ano, está repetindo, inclusive, o mesmo local no Rio de Janeiro, é um palacete. Só a visita a casa já vale, só visitar o próprio palacete no Jardim Botânico. São 12 mil metros de Mata Atlântica. Jardim Botânico é Cristo. Então, você encontra ainda essas residências hoje, né, acontecendo no Rio. Em Vitória você não tem. Né? Você não tem as próprias residências na Praia do Canto, que é um bairro que tinha mais casas. Viraram todas prédios, né? E são menores, assim, você não tinha... tinha algumas maiores. Então a gente começou com casas em função de eu não encontrar essas casas com tanta facilidade que o Rio de Janeiro, ou até Pernambuco, que eu fiz também lá, eu tive que buscar alternativas. Então daqui no Espírito Santo foi onde surgiram projetos diferenciados. Como é que foi encontrar essas alternativas, pensar nessas alternativas assim? Tipo assim, não tem uma casa, e aí? Vamos fazer aonde? Aí, né? Vamos fazer no Ítalo, por exemplo? A primeira saída que a gente foi, que foi uma casa ainda, que foi o primeiro grande projeto, foi na Casa do Governador, em 99. Foi, a residência oficial aqui em Vila Velha. Residência oficial em Vila Velha. Que mudou completamente, né? Tinha uma praia, né? A gente é ilha, no caso de Vitória, e Vila Velha, né? Com toda essa praia extensa que tem, então a gente respira muito mar. E dentro da casa da residência oficial tinha uma praia, e foi um evento assim incrível também, foi fantástico, muito. Mas eu acho que teve um pouco de dificuldade lá, não teve? Por causa de... A casa era muito antiga, né? Sim, não, a gente teve que reformular, tivemos uma obra difícil de fazer, não foi fácil, mas aconteceu tudo tranquilamente, não tivemos nenhum problema, não. E depois, em 2000, eu fui para um prédio. Aí foi o primeiro projeto vertical que a gente fez na Mata da Praia, com a da Casa, que foi minha parceira por muitos anos.
E foi um prédio já final de obra, já estava pronto, toda a parte de fachada, os moradores ainda não tinham entrado, e a gente usou o térreo, o espaço de áreas comuns e 2 apartamentos. Ficou excelente, foi bem diferenciado. Aí a partir daí aí começamos a perceber que a gente tinha que buscar, né, alternativas, como falei, pela dificuldade de encontrar começou a viajar. casas. Aí você começou a viajar, né? Prédio e tal. E aí a gente foi para o Porto. Fomos para o Porto, depois voltamos para uma casa e veio Saldanha. E o Saldanha, que é um prédio antigo. Maravilhoso, né? Mas assim, tem um monte. Assim, pelo que eu percebi quando eu fui lá no Saldanha, inclusive na Casa Cor, o prédio foi construído, mas não parece que tem um projeto, eles fizeram um projeto, vamos fazer o Saldanha assim, me parece que tem alguns trechos, vamos fazer, puxa aqui, puxa ali, e não sei o que e tal. O prédio, original. É edifício, né? Que eu acho que é legal exatamente. A gente perceber isso. Ele tem a história dele, tem intervenções, né? Ao longo dos anos. Muitas, né? Acho que isso é rico, né? E ele tem aquela diferença de nível. Você começa embaixo, exatamente, você vai lá em cima. E a gente tinha aquele monte de escada. E é importante observar também a evolução da nossa sociedade, que naquele período não tinha uma preocupação com acessibilidade. Zero preocupação, né? Zero. Quer dizer, hoje a gente fica feliz, dá trabalho, porque você tem mais né? Você tem que ter um adicional, mas que é extremamente importante, é muito gratificante. É essencial hoje, né? Não, é essencial, mas enfim, é muito gratificante quando você recebe a visita de uma pessoa com algum tipo de limitação, e que ele consegue percorrer a Casa Cor inteira. Então, assim, isso é fantástico. E eu olho para o Saldanha e falo, nossa, como que eu não podia, como é que eu fiz ali, né? Mas era o momento nosso que a gente vivia naquele ano de 2003. 2003 foi o Saldanha. Foi Saldanha. Fez no antigo Praia Tênis Clube também. Aí já mais recente, 2015. Depois a gente foi em 2004, foi construída uma casa só para fazer a Casa Cor, pelo grupo da casa. Ela seria demolida. Ali na esquina da Mata da Praia, que agora está subindo um edifício. Eles tinham um terreno muito, muito generoso, para 3 edifícios ou 4. E eles, na verdade, queriam divulgar o bairro Mata da Praia. Não era a casa, a intenção comercial, porque tem que haver uma soma, né? Um conjunto de intenções do fornecedor, do seu parceiro, né, do arquiteto, para que tudo ocorra bem. Todo mundo tem que ser beneficiado com o projeto. E esse cliente, então, eles queriam divulgar o bairro como bairro de qualidade de vida, que é o Mata da Praia. Então, eles construíram uma casa de 500 metros quadrados, para depois ser demolida. E eu olho, quando você fala de olhar para trás e ver, nossa, o que você já fez? Eu falo, gente, eu vendi areia, né, assim, para as pessoas, no sentido de que eu não tinha nada, e falava, aqui vai acontecer a Casa Cor em 3 meses, 4 meses, a gente vai montar uma Casa Cor inteira, entregar o espaço para os profissionais entrarem, e eles acreditaram, né? Então, isso é muito fantástico. É muito legal. É muito legal. E ficou linda também. Qual que não fica, Rita? Eu acho todas maravilhosas. Mãe, né? Mãe, quando olha para os filhos, são todas maravilhosas. É verdade. Então, foram projetos diferenciados. Aí a gente foi para outros clubes, Ítalo. Exatamente. É uma pergunta que me faz bastante. Assim, como é que você encontra esses espaços? Como que você faz para descobrir? Mas assim, não é um exercício, é uma coisa bem natural. Você já caminha olhando. Quando eu passava ali na beira-mar, aquele muro do Álvares, aí estou falando do Álvares, eu falava assim, nossa, esse muro e tal, eu não sou sócia. Depois até fiquei, na época não era. E eu falei, vamos entrar aqui, vamos ver o que tem dentro. Aí liga para o presidente, você pega o telefone e liga. Foi o Álvares que foram os containers, não foram? Não. Não teve um... O container foi na pandemia. Na pandemia só? Na pandemia. A gente tem containers também dentro das mostras. Eu acho que é porque me marcou muito um container que eu vi na mostra do Álvares. Ficou lindo. Foi uma casa, foi uma casa maravilhosa. Uma casa compacta, eu acho. Toda uma casa dentro de um container, foi a primeira não foi experiência isso? Com uma casa inteira. E de frente para a Bahia também. Foi lindo. Exatamente. O projeto ficou perfeito. Mas foi uma coisa pontual de ter ali naquele espaço um loft. Entendi. Que é hoje um conceito bem difundido, né?
que é o uso de casas modulares, com containers, e é muito Isso bom. foi muito comentado porque eu acho que foi o Elon Musk que falou que mora numa casa de um quarto, numa casa modulada dessa, ou foi ele ou foi o Zuckerberg, que é o dono do Facebook, né? Acho que um dos dois falou, não, eu moro numa casa conjugada dessa aí, de um quarto, não sei o que e tal. Eu não sei quem foi, mas eu li. Exatamente. Aí apareceu a casa, como é que é um projeto que é uma startup, inclusive, que é o cara que você compra a casa e o cara te entrega. Tipo assim, ele vai lá com guindaste e coloca a casa lá e pronto. Exatamente. Pronto. Isso tem acontecido em vários países. Aqui também você encontra essa possibilidade de você ter a sua casa chegar. E essa experiência de containers que a gente teve da forma mais ampla, que foi com o projeto Janelas, que aconteceu no estacionamento do Shopping Vitória, que foi com a pandemia, em função dela a gente teve que criar um projeto. Eu estou indo e vindo, né? Mas aí não, tudo bem, vamos lá. Vamos seguir assim. Vamos lá. Porque quando aconteceu toda essa modificação de tudo, né, do mundo, com a pandemia, a gente olhou, nosso grupo de franqueados, né? Fazemos o quê? Nós fazemos evento, fazemos uma mostra. E o evento foi o que parou, né? O que nós vamos fazer agora? Então levantamos várias discussões, fizemos várias reuniões virtuais, e a gente falou, a gente precisa fazer algo. O que a gente sabe fazer? Precisa fazer isso, né? A arte, mostra. Então nós vamos doar isso para o público. Porque eles precisam de arte, precisam desse momento. É o que a gente sabe fazer e a gente quer dar isso. Então a gente criou o Projeto Janelas, que não era aberto ao público, não tinha cobrança de ingresso, né? Não teve, por isso que foi no estacionamento. E os containers, eles eram, no meu caso, eram containers de 30 metros, de 40 pés. E os profissionais fizeram um projeto, ficaram maravilhosos, e você visitava através dos vidros, né, toda a frente deles, das janelas, e tinha um QR Code que você fazia visita virtual. Legal. Então você conseguia Foi a alternativa digital, virtual. E todo ao ar livre, o meio, né, então a gente fez várias apresentações, a Camerata do SES, vários momentos, e foi muito gratificante, foi muito bom, mas esses containers, que foi uma parceria com uma empresa de São Paulo, eles foram todos vendidos. Então, um foi para um hotel em São Paulo, continua lá, isso que você falou, que né? Legal. Foi para o meio de uma mata, um acho que foi para Linhares, o outro foi para Linhares, o outro foi para Belo Horizonte. Então, mais ou menos esse conceito, entrava na carreta e seguia com alguns ajustes, né, que tinham que ser feitos, e enfim. E Rita, depois que a mobilização é muito grande para fazer uma casa cor, né? O investimento é muito grande, a gente vê materiais assim, que são caríssimos às vezes, a gente vê mármore, a gente tem a indústria de mármore aqui que é muito forte, você vê mármore e granito, umas peças muito bonitas que a gente sabe que são muito caras. O que acontece com tudo isso depois que a casa cor termina? O que acontece com isso? São várias situações diferentes. Depende do local, do ano que você está fazendo. O ano passado, por exemplo, a casa foi demolida, então... Inclusive, eu queria até falar do ano passado. É bom que você falou, porque você está falando assim, não, é difícil achar uma casa e tal. Eu estou falando porque a casa que foi feita ano passado é uma casa icônica aqui pra gente, né? Porque era a casa do Helmut Meierfraund, que foi o criador, o fundador da Garoto, que é um patrimônio capixaba, né? Foi a primeira casa que recebeu Casa Cor. Foi a primeira casa que recebeu? Foi em 96. É mesmo? Lá em 96. Foi na mesma casa? Foi na mesma casa. Porque ela foi vendida nessa época, não foi? Ela foi vendida. O seu Helmut havia mudado, ele viveu toda a história dele, de família, foi nessa casa. Isso. E ele tinha vendido, tinha acabado de comercializá-la, na época era Sigma Engenharia. Então a gente já fez a negociação com a Sigma, mas a gente chegava na casa, ainda tinha alguns detalhes da família, né? Contamos a história da família, e foi uma casa maravilhosa, porque acho que o sucesso da mostra, assim, quando você vai para uma cidade, é ouvir isso das fundadoras. Depende desse primeiro ano, e foi um ano de sucesso. Então a gente estava explicando aos capixabas o que era a Casa Cor. Tivemos um público maravilhoso, no local, como você falou, a casa icônica do dono da Chocolates Garoto. Então, do fundador, né? Não só do dono, mas do fundador. O cara que criou o chocolate, o cara que fez tudo. Mais do que o dono, o fundador, exatamente. E e as pessoas queriam conhecer essa casa, né? Então foi todo um conjunto assim muito satisfatório. E uma casa gigantesca, né? Um quarteirão praticamente a casa. O terreno era muito grande, tinha 4.500 metros quadrados, que era um quarteirão quase. Isso. Mas a casa, ela não era uma casa com excesso, não. Eu falo bastante isso. O
pela característica até dos fundadores, eles eram... Pela personalidade deles. Eles eram muito próximos às pessoas comuns, entre aspas, né? Exatamente. Então a casa era uma casa muito legal, confortável, que tinha um jardim no meio que os quartos todos abriam. Inclusive esse ano, quando eu voltei, quer dizer, 2021, quando eu retornei para comemorar os 25 anos, onde eu tinha começado a minha história aqui no estado, eu vi que a casa era totalmente adequada ao momento que a gente estava vivendo, porque ela tinha muitas áreas abertas, muitos espaços abertos, muitos espaços ao ar livre. E ela não tinha acesso como casa, mas sim a área generosa do terreno. Então, tinha uma quadra de tênis, tinha uma área que eles usavam, né, para acompanhar ali as partidas de tênis. Então você via que tinha ali o que ele precisava para viver confortavelmente, mas sem ostentação. A palavra não existia. Uhum. Né? E um casal que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, eles eram pessoas muito generosas, muito finas, né? Elegantes, no sentido assim, perfeito da palavra. E a gente fez também, o ano passado, uma casa que ficou muito feliz, e a gente sempre dizia que era a aura que estava ali naquele espaço, né? Aquela energia. E eu acho que além dessa marca do ano passado, tem uma marca também porque é um grande empreendimento que aquilo está virando, né? Exatamente. E que começa em Vila Velha, que traz um peso, eu acho. Conceito, bacana. Exatamente, e um peso para Vila Velha. Porque você fala de grandes obras, de obras de um padrão mais elevado, você pensa só em Vitória, capital, né? Onde as pessoas mais ficam. Mas aí você traz esse conceito para Vila Velha, que sempre teve uma coisa meio que cidade dormitório, meio que cidade, que sem esse protagonismo todo, mas aí você traz um empreendimento muito grande, né? De alto padrão. De alto padrão. E com cuidado. Eu posso atestar porque os paisagistas, os arquitetos, os profissionais envolvidos, todo o cuidado com as áreas comuns, realmente de muita qualidade. Desculpa te interromper. Não, sem problema. E também fruto de um grupo de investimento, né? Que também é uma novidade para a gente. Assim. A gente sempre teve... as construtoras são todas empresas familiares no Espírito Santo, né? Você conhece os donos das construtoras aqui, você sabe quem são as famílias donas de construtoras. Nesse caso, não. Nesse caso, é um empreendimento mesmo, né? A gente teve um boom disso acontecendo de repente lá nos anos 2000, 2005, 2010, construtoras de fora que vieram para o estado, lidando com grupos de investimento, mas que vieram e foram embora também, né? E a gente tem uma base sólida de construtoras aqui, de famílias daqui, tradicionais daqui, né? E aí a gente tem um conceito diferente, eu acho, encarando isso como um investimento mesmo, né? Como uma possibilidade, assim. Qual foi a melhor casa-cor que você fez? Nossa, pergunta difícil, né? Eu sei, eu queria fazer difícil mesmo. Não, eu falei que o que mais me emocionou foi a Casa-Cor do Porto, de 2001. Acho que realmente foi um marco pra gente. São várias, assim, é difícil, eu não tenho uma. A própria do 38º, em 2006, a primeira, ficou maravilhosa. Né? Estamos voltando esse ano, né? Para realizarmos de novo no 38º Batalhão. E... falando de lugares que a gente começou aquela hora, fui falando de vários clubes, o próprio batalhão. Isso. E acho que é bacana a gente poder mostrar aos capixabas esses lugares maravilhosos que nós temos, né? Que às vezes as pessoas não conhecem, não conhecem, ficou restrito. O próprio Álvares, né? Com exatamente. Bahia ali, fica muito bonito. Mas do lado da Bahia, sócios, né? Do lado da Bahia. E o projeto também foi muito bem colocado, implantado. E ficou muito lindo também aquele projeto. Então, assim, são essas. O Saldanha foi lindo. Então, em cada uma a gente vivenciou momentos especiais. Eu lembro que eu estava fazendo um desfile na piscina do Saldanha, que não funcionava. Acho que era Mauri Júnior que estava, na época, apresentando a piscina. E, de repente, deu um apito e passou um navio, sabe? Gigantesco, assim, você vê, aí gigantesco. Ele parou, aquilo entrou no cenário do desfile. Então são momentos incríveis, assim, legal. Momentos muito legais. Tá vendo? As histórias são tão legais que a gente acaba perdendo o fio da meada. Mas eu te perguntei o que acontece com os produtos usados. A gente mudou completamente. Exatamente. Então, aí alguns produtos voltam para as indústrias, por exemplo, uma pedra, uma rocha ornamental, um mármore lindo, um quartzito, eles são colocados. Mas de forma que dê para tirar depois. Dê para tirar e voltam para a indústria, ou o profissional, às vezes
a indústria, né, doou para o profissional para algum projeto, ou eles são vendidos também e vai lá na Casa Cor mesmo, o cliente, a pessoa entra lá, vê, gosta e compra? Vê e compra no último final de semana, né? A gente faz um especial sale, aí fica o dono, não a Casa Cor. Ah, a Casa entendi. Cor não tem envolvimento com essa comercialização. Vocês só abrem para... Nesse final de semana ficam os representantes das empresas. Legal. E aí, às vezes, acontece deles comprarem ou durante o processo, durante o evento, né? O profissional que colocou, o cliente liga... Ah, eu gostei daquela peça, separa para mim e tal. Muitas pessoas me ligam e falam, Rita, eu estou reformando, olha, vê o que tem de oportunidade na Casa Cor. Os móveis saem, muitas vezes, com algum desconto. Teve uma empresa, no ano passado, que veio de Belo Horizonte, e ela não queria levar de volta, ela ia ter que levar. Então, ela botava 40% de desconto. Entendi. Eu mesmo comprei sem precisar. Lá em casa, falando, mas pra que mais essas 2 poltronas? Eu falei, a gente vai dar um jeito. Então, assim, sabe essa coisa de você ver uma oportunidade? E tem muitas aí pronto, já pensou em quebrar a parede. Pronto, já vai querer quebrar a parede. Quebrar, e vamos dizer, vai colocar as 2 poltronas. Então, assim, acontece isso de retornar. Algumas coisas são doadas. Fica alguma coisa com o ambiente? Depende, isso que eu falei, por isso que a gente fez essa viagem toda, que eu falei que o ano passado foi demolida a casa, então não tinha necessidade, mas algumas residências que permanecem, a gente deixa alguns ambientes prontos. A gente residência faz oficial, entrega, por exemplo, do governador. ficou bastante coisa. Ali foi bastante coisa que ficou, uma reformulação muito boa. No Saldanha, a gente deixou na época os banheiros todos prontos. Então, você faz um acordo já prévio. Então, você sabe o que você vai deixar para aquele imóvel. Nossa, eu vi E muitas vezes fica muito mais do que você fez o acordo. Porque você se compromete em algumas entregas que ficam claras em contrato. Isso é contratado mesmo? Isso com contrato. Tem que ser, né? Porque senão vira bagunça. E, de repente, você tem essa sala aqui e o profissional fala, nossa, madeira... Não, mas pode deixar a madeira? Não, tá ótimo, pode. Então, fica a madeira. Porque isso dá mais trabalho você retirar. Porque as indústrias entram com a doação da madeira, né, do MDF. Então, entra o marceneiro do profissional. E, às vezes, não vale a pena. Vai virar aquilo mais uma peça na marcenaria... Então, é melhor deixar. Mas armários e tal, eu retorno para as marcenarias ou são comercializados, conforme eu falei. E como é que é essa negociação do arquiteto com os fornecedores? O arquiteto paga para os fornecedores ou os fornecedores fornecem em troca de visibilidade? Como é que funciona isso? O arquiteto, os fornecedores eles fornecem os produtos. Mas não em troca de visibilidade. A gente usa um pacote de marketing que a gente oferece às indústrias, às empresas, né? Então, elas entram com o fornecimento do produto e com um investimento financeiro também. Ah, entendi. Senão, o evento não funciona, não tem como. Né? Não tem como, entendi. Só na troca não daria. Mas eles fornecem. Então, a gente, por exemplo, tem parceiros que estão comigo há 26 anos, que é a Deca. Entendi. Ela é uma patrocinadora nacional do evento e todas as louças e metais são da Deca. E os profissionais escolhem, eles têm toda uma estrutura só para cuidar de Casa Cor. Então, começa o evento, já tem uma profissional lá que fala. Uma profissional da Deca? Da Deca. Lá, regional, tem uma que vem para cá. Aí os profissionais têm formulário, escolhem os produtos. Todos, chega um caminhão inteiro da Deca. O arquiteto deve ficar maluco com isso, não? É muito legal. O olhinho deve brilhar. Entrega tudo para eles, depois eles recolhem todo esse material, aí levam de volta. Entendi. Então, a Coral, que também é tinta oficial nossa, há alguns anos, ela fornece todas as tintas para pintar, ela faz treinamento com os pintores dos profissionais para treinar os efeitos especiais, porque muitas vezes você tem um produto de qualidade, mas quando chega na ponta, ele não sabe aplicar. Não sabe aplicar e depois fala mal do produto. Essa tinta que falou que ficava assim, não ficou, mas é porque não houve uma aplicação correta. Então, hoje a gente abre as obras da Casa Cor também para esse treinamento. Então, dependendo do produto, a empresa pode ir lá e fazer uma visita guiada com estudantes. Então, respondendo a sua pergunta, os profissionais eles recebem do fornecedor. Entendi. Então, a indústria de mármore, ela também fornece, são os nossos parceiros. Então, no início do evento,
agora, nessa fase que nós estamos selecionando o famoso elenco, e também os fornecedores vão fazendo contato. Então, às vezes eu recebo uma ligação de alguém que quer lá, eu tenho uma indústria que eu queria fornecer, aí manda o portfólio, aí quando eu estou fazendo o acordo com o profissional, eu sei que de repente aquele produto pode ficar bem nele. Ele falou, olha, a gente tem esses produtos aqui, interessa, faz o contato direto com o fornecedor. Deve ser uma coisa maluca isso. Você tem que conhecer todo mundo que está lá, a forma como é que trabalha, mas não é só para saber assim, se adequa. Mas o profissional traz os deles. Ele falou, isso é uma exceção. Quando a pessoa me liga, mas o profissional já vem com os parceiros dele. Ele já trabalha com a tinta Coral, trabalha com a Deca. Não, mas a Coral é obrigatório, né? A gente tem exclusividade. Tá, entendi. A Deca também. Mas ele já trabalha com a empresa de revestimento, de mármore e granito. De mármore e granito. Entendi. Aí, às vezes, ele não tem, aí fala que está com dificuldade, e a gente vai nesse pool que a gente tem aqui, olha, tem uma empresa de vê se você gosta e tal, estão oferecendo esse produto. Vê se se encaixa no que você está precisando. Entendi. Então a gente faz, às vezes, essa ponte, mas ele já vem com a maioria dos fornecedores deles. Os arquitetos, o elenco é convidado ou o elenco ele precisa pagar para fazer parte Ele é convidado, então não existe uma coisa aberta que você liga e fala assim, quanto que é aí o metro quadrado? Como uma feira. Uma feira é uma coisa aberta. Lá é convidado, mas ele também tem um investimento. Entendi. Que a gente chama de um somatório de condomínio para essa... e um investimento em marketing, onde ele recebe o retorno de marketing. Mas isso não é aberto, ele é convidado para participar. Entendi. E aí ele faz um processo de seleção, a gente apresenta o master plan, e ali ele se identifica com 2, 3 ambientes. Eu adoraria fazer um quarto, mas talvez também uma cozinha. A gente vai fazendo Aí você vai montando o quebra-cabeça. É um evento que dá retorno financeiro e dá retorno para os arquitetos? Com certeza dá retorno para os arquitetos. Eu posso citar alguns nomes aqui que começaram com a Casa Cor. Vamos lá, eu queria chegar lá, mas vamos lá. E eles falam, vou citar nomes que eles mesmos dizem, que é o Sérgio Paulo Rabelo, que ele começou, né, a carreira dele, Letícia Finamori, Sérgio Palmeira, inclusive Sérgio Palmeira, ele fez o primeiro ambiente dele foi na Casa Cor do Batalhão, em 2006. Legal. E teve uma carreira... Tá voltando agora? Ele está comigo, né, desde sempre, consecutivo, assim, desde 2006. Letícia Finamori também foram 22 edições consecutivas, porque quando ela se formou, a gente já estava com Casa Cor aqui. Então, são profissionais. Desde que ela formou, então? Assim, uma querida e agregou muito. Então, a gente, né, acaba criando uma amizade com esses profissionais, que é muito bom, né, saudável. E Ana Paula Castro, ela é um talento, né, nosso. E ela se destacou muito na primeira edição de Casa Cor. Ela estava começando também. Legal. E hoje é uma artista internacional. Internacional, maravilhosa, que a gente curte muito. Expande para outros eventos do Brasil. Alguns já realizaram eventos fora. Quando eu fui para Pernambuco, eu levei alguns profissionais. Sérgio Paulo Rabelo mesmo fez em Pernambuco comigo. Então, isso é uma família interessante, a família Casa Cor. Então, é um evento que dá retorno para o arquiteto. Isso gera negócios para ele. Sim, sem dúvida. É um evento profissional. Eu não digo, quer dizer, você tem que saber trabalhar a Casa Cor. E como é que é? Como é que tem que trabalhar na Casa Cor? Não, você tem que saber trabalhar, primeiro, escolhendo um ambiente que você se identifique, desenvolvendo o projeto, né, com a qualidade, investindo. Você tem que investir, não tem jeito, financeiramente, tempo. Não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, porque quanto mais você... Pensar o ambiente, projetar... O tempo é curto de execução, então você tem que estar dando assistência a esse processo de execução. Você tem que ser fiel aos seus parceiros que estiveram com você naquela produção. Né, ao longo do ano você tem que dar retorno, ou tentar, né, dar retorno. Ficar na Casa Cor para receber o público é uma coisa boa, principalmente para quem está iniciando a trajetória, porque o público quer falar. Se você passa aqui e fala, nossa, que revestimento bacana, aí eu falo, não, eu sou a profissional aqui do ambiente, começa a conversar, pode pegar um cliente ali, porque você vai gostar, você vai se identificar. Entendeu? Pode acontecer, né? Você pode já ter um profissional, mas de repente você está ali buscando
marca alguma coisa te chamou a atenção, o uso de algum material. Levar os seus próprios clientes que você já tem para um café, um chá na Casa Cor, para que ele veja o ambiente que você criou. O seu cliente gosta de saber que o profissional dele está fazendo Casa Cor. É importante para ele saber que ele está lá, que ele está no né, cacifra ele, né? Cacifra, deixa ele um degrau acima. Exatamente. Então isso você tem que saber trabalhar, você tem que fazer todo esse conjunto. E não é um evento só de arquitetura, você tem uma programação também. Toda Casa Cor tem uma programação, né? Você já definiu a programação dessa Casa Cor desse ano? A gente tem vários ambientes que vão possibilitar esses vários eventos que você, né, observa estando fora do contexto. Então a gente tem restaurante, café, drink bar, espaço para eventos. Então a gente vai construindo isso, né, o processo é junto, a obra e a construção desses eventos. A gente não faz uma programação assim, tipo, vai ter o show de abertura tal, vai ter não sei o quê. A gente começa a trabalhar muito também junto com os nossos parceiros. Então, quando eu vou trabalhar um cliente, eu vou entrar em contato com um cliente, uma indústria de pisos, às vezes na conversa ele fala, eu queria trazer alguém para fazer uma palestra, vou trazer o designer tal. Então, a gente já faz a agenda quase desses parceiros que estão conosco. Então, a gente começa a separar as noites deles, as tardes dos parceiros. Aí tem palestra, pode acontecer um desfile. Eu já fiz mais eventos gastronômicos. No início, eu fazia muitos jantares. Eu já trouxe chefes assim, do Rio, de Recife, de Santa Catarina. Aí a gente fazia jantares para convidados. Porque tudo isso é arte, né? Circula tudo ali, a música. Tá tudo muito próximo, né? Tudo muito porque próximo. O ambiente acaba sendo uma desculpa, né? Vamos trazer aqui para aproveitar o ambiente, pô. Vamos trazer um chefe para fazer na cozinha que a gente tem aqui na Casa Cor. Casa Cor. Exatamente. Então você faz uma programação. Há alguns anos eu já fiz uma programação mais programada, como você fala, uma programação pronta, com chefes vindo de vários estados. Mas é um adicional assim, dentro do conjunto, você tem que estar muito dedicado a esses outros projetos. Porque a Casa Cor absorve, são 2 meses de exposição. Só? Nossa, fora período de montagem. E aí você tem em torno de 100 fornecedores oficiais ali com você. Então, vários fazendo eventos. Administrar tudo isso. Então, administrar agenda de eventos. Aí você falou, já tem tudo programado? Não tem, porque muitas vezes a agenda é do meu parceiro, mas eu tenho que fazer uma... Mas é você que organiza isso? Não, tem que ter alguém para cuidar da agenda. A gente passa os critérios. Então, tem que ter um dia para montar a agenda para não dar conflito. E, às vezes, tem 5 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Pequenos eventos. Imagina, né? No mesmo ambiente. Você tem que programar. Você passa na joalheria, está tendo um pequeno evento ali com o nosso designer, já que já está praticamente 20 anos conosco, que é o Ricardo Vieira. Está acontecendo um encontro dele com os clientes ali. Você passa no outro, está tendo uma palestra, passa no restaurante, está tendo um jantar. E aí você tem aquela festa. Vai movimentando tudo, né? Quanto tempo, desde a preparação até o final? São 6 meses isso? Às vezes, acho que hoje está dando um pouco mais de 6 meses. Mais da metade do ano você está ocupada com Casa Cor. Esse ano eu lancei em abril, a gente entrega a residência em dezembro. Então nós estamos falando de 8 meses. 8 meses, é bastante coisa. E eu lancei tarde, eu queria ter lançado antes. Você acha que você lançou tarde? Mas normalmente você usa esse prazo? Ou você está lançando tarde especificamente esse ano, 2022? Não, é porque o lançamento ele vem em função... O que acontece? A gente não tem um local que acontece todos os anos, como em São Paulo, que alguns anos aconteceu assim, muitos anos no Jockey. Então fica muito mais fácil você mapear todo o processo, né? Você faz um calendário muito mais organizado, porque você já tem ali o local... Então você já tem tudo definido, você não tem que adaptar nada, né? Você só muda o projeto para não ficar, você faz toda uma mudança e fazem grandes mudanças, não fica sempre igualzinho, não. Você entrou para um lado, você entra pela outra avenida, um ano você usa arquibancada, estou falando de São Paulo agora. Só que aqui no Espírito Santo, cada ano você muda de local. E são locais completamente diferentes. Completamente diferentes. Então você está todo ano começando. Né? Lógico, você tem a experiência de como fazer, mas você está todo ano com um local novo, todo ano vem um engenheiro elétrico comigo, que está comigo há 25
26 anos. Desde o começo, desde o começo, o engenheiro com o executor. Aí, olha, esse ano aqui, vamos ver como é que nós vamos resolver a instalação elétrica desse ano, porque é uma instalação complexa, a gente fica com tudo ligado ao mesmo tempo. Não, e o 38BI é um local antigo, né? As estruturas são muito antigas. Você lidar com... A maioria que a gente vai, né? Porto, né? Exatamente. Então você tem que analisar. Então todo ano a gente está olhando, né, todo o processo se fosse no mesmo local, a gente já saberia tudo, onde está, exatamente. Né, o transformador. Então, o que acontece? Você precisa ter um imóvel para lançar, precisa ter um imóvel. E muitas vezes o processo de negociação, então é demorado. E esse ano de 2022, eu esperava lançar antes, porque eu estava negociando desde 2021. Com o 38BI? Não. Você estava negociando com outro lugar? Local. E eu tinha certeza que eu iria para esse outro local, até porque eu fui convidada para ir para esse outro local. E estávamos numa negociação maravilhosa. E de repente tivemos um problema, um impasse, um problema inesperado para ambos os lados. E eu, quando chegou em janeiro, eu falei... Não vai ser mais lá. Estou sem lugar. O que eu vou fazer? Agora? E agora? E aí é tenso, né? E você começa, sabe aquela coisa assim, você começa a ver suas amigas do Brasil lançou BH, lançou organização, eu não tenho casa, como é que eu vou fazer? E aí aconteceu tudo perfeitamente, foi muito bom. O pessoal do 38BI foi bem receptivo? Muito receptivo, nossa, a gente fica encantado, todo mundo fica encantado com eles são muito organizados, muito solícitos, abertos ao projeto. O projeto realmente vai ser muito bom para a gente, para o 38BI. Então deu tudo certo. Acho que não podia. Hoje eu não imagino em outro local, foi ali. Com isso eu lancei em abril. Pretendia, né, ter lançado um pouco antes. Então hoje a mostra ficou mais difícil de fazer do que em 96. Muito mais complexa, as relações são muito mais complexas. Em todos os sentidos. Eu falei de uma necessidade que eu acho extremamente importante, que é a acessibilidade, mas que em 2003 a gente não pensava. Hoje eu estou estudando elevadores ali, como dar acessibilidade ao 38º. Senão eu não faço uma casa cor, entendeu? Então, assim, as relações, a complexidade da obra, de tudo ficou muito maior, né? Eu entendo. Sustentabilidade também. É verdade, é um conceito muito mais se preocupar moderno. Cada vez mais com isso, né? Não demolir, não demolir o menos possível, quebrar a parede, mas saber o que você vai fazer com aquele entulho, né? É verdade, para onde você vai mandar aquele entulho? Para onde você vai mandar. Então, assim, todo esse processo é um processo de conscientização que a gente vem fazendo, e também os profissionais que são os mais jovens, a gente está com profissionais que, às vezes, é filho. Eu mesma tenho minha filha que é profissional, que é arquiteta, hoje que está expondo na Casa Cor. Ah, que legal. Então, a gente está com uma geração nova. Qual o sentimento? De ver a filha expondo. Muito bacana, emocionante, né? Que corria naquela casa do Helmut com 2 aninhos, de 1 aninho e pouco, correndo ali, agora que absurdo expondo, isso, né? Cara. Com 2 anos ela corria. Andando ali, depois, com medo de cair na piscina, né? Que tinha uma piscina lá de profissional, aqueles vestidinhos de babá, agora lá, profissional dando entrevista, né? Muito lindo isso. É, muito legal isso mesmo. Muito lindo. E assim tem outros filhos também de outros profissionais que já seguindo. fizeram Casa Cor e que também estão expondo. Isso é lindo de ver, né? O ciclo da vida, essa evolução. Com certeza. Então, esses jovens estão vindo com muito mais consciência, né? A formação deles. Eles estão vivendo num mundo diferente, né? Mundo diferente. Exatamente. São quantas pessoas que trabalham na Casa Cor? Para montar tudo desde pessoas para fazer instalação elétrica até pedreiros. Assim, de uma forma geral, inclusive terceirizados, que às vezes não estão ali dentro, mas estão montando lá na marcenaria. Exatamente. Ou a pedra, cortando as pedras. 1.200? É gente pra caramba, né? E durante um longo tempo, né? Porque não ali dentro. Não ali necessariamente, mas... Estou contando de uma forma geral envolvido no projeto. Obra mesmo lá, o quê? São 3 meses de obra? 2 meses. 2 meses. Lá dentro. Mas aí é pancadaria, né? Briga total, né? Não passa no meu piso, acabei de fazer o contrapiso, fecha tudo, aqui no balde. Tem uma hora que você não consegue entrar na Casa Cor, é muito engraçado. Dá briga, você já viu briga? Dá briga, sim. Mas depois passa, né? Depois fica todo mundo bebendo, na hora do coquetel só tem ótimo, brinde, só tem brinde, tomando espumante. Legal. Mas tem uma hora que você não consegue entrar, é muito doido, porque tá fazendo contrapiso, aí não, aqui tá fechado, tem que fechar. Lógico que com organização isso, mas aí você vai pro outro, tá entendendo? Você vai pro outro e fala assim, meu Deus. Como é que eu vou fazer para chegar, né? Como é que eu chego lá? Então tem que
organizar bem esses processos. São quantos profissionais esse ano, 2022? Esse ano a gente está montando, né? Nosso famoso Você está esperando quantos? Eu acredito que uns 50 profissionais. Arquitetos. Arquitetos E designers. E paisagistas. E aí, Mas não são 50 ambientes. Uhum. Tá? Nós vamos ter uns 38 ambientes, mas alguns ambientes levam 3 profissionais. Entendi. Então, por isso que o número é maior. Legal. O ano passado foram 43. Então já aumentou esse ano, né? Porque eu aumentei o número de ambientes. Ah, legal. Você tem um número base de ambientes, assim? A Casa Cor tem que ter pelo menos tantos ambientes. Eu acho que aqui a gente pode ficar entre 30... Eu já tive 28 a 32, hoje é o número que a gente tem trabalhado de ambientes. Mas então você está com mais ambientes. Um pouco mais. O pau vai quebrar então esse ano. Esse ano é grande, né? O local é muito grande. Porque a gente usava ambientes muito compartimentados, ambientes pequenininhos. Então você tinha uma suíte, assim, uma fazia o banheiro, outro fazia o closet, outro fazia o quarto. Hoje não cabe isso mais. Entendi. Hoje você dá aquela área inteira. Entendi. Você dá mais unidade visual, dá menos confusão. E os profissionais já não aceitam fazer um ambiente tão pequenininho. Os ambientes ficaram maiores. Então diminuiu o número de ambientes e aumentou. A gente não diminuiu a área, mas aumentou. Os ambientes ficaram maiores para cada profissional. Não começou ainda não, né? Começou. Ah, é? Estamos batendo papo, estamos conversando. Assim que é bom. E os ambientes fora dos arquitetos? Porque tem restaurante, tem, você falou, tem bar, drink bar, restaurante, café. Mas esses são profissionais, são ambientes feitos pelos profissionais. Todos os ambientes na Casa Cor tem um profissional. Mas além dos arquitetos, você tem outros parceiros, assim. Eu lembro uma vez que tinha uma loja de instrumentos musicais, colocou um piano lá, eu acho que foi... 2007. Não, mais recente. Eu acho que foi no Ítalo. No Ítalo, não. Não, tinha um piano legal lá, que era um piano... Sim. Não, foi no Praia. Tinha um piano legal, que era um piano que... da própria... Da Carneiro. Instrumentos musicais. Aí ficava no restaurante. Ficava, mas tinha lá que era da Carneiro, não sei o quê, o piano, que era um piano que tocava sozinho, inclusive, que era digital. Sim. Exatamente. Então, você tem outros parceiros, além de arquitetos? Tem vários parceiros. Quem são os seus parceiros? E quem está esse ano com você? Esse ano a gente está, né, no processo de ainda está, não, ok. Não, mas a gente tem alguns consolidados. Vamos lá. Dar alguns exemplos. Vamos lá. Então, os arquitetos são os profissionais, arquitetos, designers e paisagistas vão montar a parte de ambientação dos ambientes, todos os ambientes. Lavabos funcionais, restaurante, loja, tudo tem a mão de um profissional desse tipo. Aí você tem a necessidade de operações. Por exemplo, você tem um café, alguém vai operar o café. Aí você faz um contato com as empresas de café, que tem cafés e que vai operar o café. Já tem? Já tem. Quem é? É o Pode Café falar? Lorenzon, que vai operar o café. Aqui em Vila Velha tem. Aqui em Vila Velha, que fez ano passado, inclusive. Legal. Então, aí, bom, o café. A gente está trabalhando o drink bar, que ainda estamos em processo de negociação, também um restaurante. Então, são parceiros. Além disso, nós temos os nossos fornecedores, que são os nossos parceiros que fornecem os produtos. Então, a gente tem tradicionais, como Viminas, Distrividros, temos várias indústrias de termário, então a gente tem muitas indústrias de vidro. Temos a Bianco Grace. Então, são parceiros, são fornecedores que estão conosco. E tem aqueles que são mais específicos, pontuais. O fornecedor do piano, naquele ano que o profissional imaginou ter um piano ali. Tivemos também no Ítalo. Tem tido também um apoio a um espaço do Sebrae. Há muitos anos. De artesanato local, né? Isso. Esse ano vai ter também? Espero que sim. Está negociando ainda? Estou negociando. Então, a gente tem o espaço do artesanato. Ano passado, a gente ampliou com o Sebrae, fizemos um espaço da agroindústria, né? Que trouxemos todos os produtos da região, do Espírito Santo, de várias regiões. Queijos exatamente, tinha queijo, possivelmente. Carne, maravilhosos todos, muito bons. E funcionou super bem. Mas essa parceria é via Sebrae. Então, o Sebrae que tem todo um projeto de desenvolvimento. Encaminha isso, né? Ele encaminha, né? Faz todas as conexões, que são extremamente importantes essas parcerias. Então, a gente fica, nesse momento, eu estou exatamente buscando as parcerias. Empresas de carro, que eles pôr um carro, ou mesmo uma moto. Tudo que tem numa casa, cabe na Casa Cor. Então, cabe tudo, né? Cabe tudo. Só a gente, às vezes, não tem esses clientes todos querendo. Então, você abre uma cozinha, você pode ter um sal ali dentro, você pode ter um produto, que você pode fazer um jantar usando esses produtos, junto com o chefe. Então, a gente trabalha
todas essas marcas, todos esses... Mas você capta, você tem gente que capta para você ou esses clientes chegam para você? Não, a gente tem uma captação. Profissionais que trabalham, né, que são os promotores de negócios. Eu também, muitas vezes as pessoas chegam. Tem alguns que eu já lido, são meus clientes há muitos anos. Alguns novos eu já passo mais para a equipe. Entendi. Então depende, alguns ligam. Tem um perfil de cliente que você quer para captar para Casa Cor, que você coloca como alvo assim? Eu prefiro que o cliente seja assim, por exemplo, no ramo de alimentação, que seja mais segmentado para esse lado, ou não tem isso? Não entendi a pergunta. Então, você tem um cliente que você quer para Casa Cor, independente do setor que ele está? Você falou sal, assim. Esse ano eu quero um cliente eu quero clientes na área de alimentação. Vamos focar na área de alimentação, então fornecedores de alimentos, por exemplo. Eu quero que o restaurante tenha alimentos de tal área. Não assim, tem isso, não tem segmento? Não, assim, pode às vezes ter. Eu tenho alguns anos que eu estou querendo colocar alguma coisa vegana, mas nem sempre eu consigo alguém para operar o ambiente. Então ele vai para a planta, para o master plan, às vezes não dá certo. Entendi. Mas é o projeto do espaço que determina muito esses parceiros. Então esse ano a gente tem 3 imóveis. Um forte de 1702, então, enfim, aquilo é cultura pura, a própria arquitetura. É onde nasceu o Espírito Santo, a região, porque a história do Espírito Santo está ali. Então, ali eu coloquei ambientes culturais, assim, mais voltados para isso. Nós vamos ter uma biblioteca, vai ter o café do forte. Ah, legal. Maravilhoso. Em cima, a gente criou um estúdio do colecionador de arte, então a gente quer uma curadoria bacana de arte, então profissional. Vai deixar também a arquitetura aparecendo, do outro lado da sala da música. Então a gente colocou naqueles espaços ambientes que tenham essa pegada aí, ambientes inspirados pelo próprio imóvel. Então ele te diz... Da história do imóvel. Da história do imóvel. Depois a gente tem um hotel boutique, porque lá é uma hospedaria. É um hotel de trânsito. Um hotel de trânsito. Então a gente também está criando ambientes que caibam no hotel boutique. Embaixo a casa, porque nosso cliente quer ver, né, a área residencial, então tem os ambientes de quarto. Como eu estou no hotel boutique, eu coloquei os aposentos dos noivos. Ah, legal. Então são temas que... Então o que a gente vai buscar também? Empresas ligadas a esse segmento. Então pode ter um estilista, pode ter alguém que trabalhe com roupa de noiva, né? Vestido de noiva, eu queria essa palavra, joia da noiva e tal, enfim. Mas, então a gente busca inspirados por esses ambientes. Então tem o Loud Kids. O ano passado a gente fez uma brinquedoteca, esse ano está com o nome de Loud Kids. Nós temos empresa de São Paulo de brinquedos. Então criou um outro É impressionante nicho, porque o universo é muito amplo, né? E pensar nisso tudo é então uma coisa de maluco. maluco. Que nesse momento é o momento da criação. Então, se eu consigo agora, chega um cliente e fala assim, nossa, eu tô com esse lançamento aqui, se for uma coisa de qualidade, com design, né? Lógico que a gente faz toda essa curadoria. Eu queria colocar. Aí eu falo, pô, deixa eu pensar aqui, eu consigo mexer no projeto. A gente está com umas ideias ótimas aí surgindo de ambientes integrados, de repente ter workshop, ter aula, tem umas coisas aí que vão acontecer, tenho certeza. Aí eu mudo o nome de um ambiente e crio um outro ambiente muito legal, porque nessa fase eu posso. Depois que eu tiver tudo distribuído, eu já não posso mais. Já era. Então não dá. Então você cria... Agora você cria várias coisas que são possíveis. Mostrar tecnologia, uma técnica construtiva. Eu tenho com o Beach Club lá, porque a gente tem a praia, né? Aí já pensamos em fazer um campeonato de beach tênis, que tá todo mundo até com os próprios profissionais, para dar... Essas coisas vão surgindo, o projeto vai te levando aí a construir uma... Temos uma adega esse ano, então a gente precisa de vinhos, parceiros de vinhos. É verdade. Tem ano que não tem adega. Já achou os parceiros de vinho? Ainda não, estamos buscando. Pô, tem umas empresas grandes de vinho aqui da gente. Tem empresas boas. Exatamente. Você já, 26 anos, né? 26 anos. Já pensou em desistir alguma vez? Você falou assim, não quero mais não. Tá difícil demais, ou não tô com paciência. Você já pensou em desistir? Não, assim, não pensei não. E eu fiz 26 edições aqui, ainda fiz as de Pernambuco. 5 anos, 6 anos, 5 edições. 5 edições em Pernambuco, então de evento a gente tem 31 aí na conta, né? Na conta.
tem muito estresse, né? Não é um negócio assim... Se a gente lidando com obra em casa já fica estressada, aquele negócio que não acaba nunca, imagina você. É uma loucura, às vezes, de cair teto, assim, de você chegar e falar, meu Deus, caiu o teto. Já aconteceram situações assim bem complexas, sabe? Por exemplo, fala pra mim. Teve um ano de 2013 foi tenso. A gente fez no Shopping Boulevard. 13 foi o ano daquela chuva, né? Daquela chuva... 13. O começo de 13. Final de 12 e 13 foi uma das maiores chuvas que o Espírito Santo já teve. 45 dias de chuva direto. Não lembro, mas foi porque foi final de ano. E a gente fez no shopping. Nossa, foi muito louco. A gente fez no Shopping Boulevard. E era um andar inteiro no shopping, assim, uma área inteira, muito grande, 5.000 metros eles me deram. Foram parceiros maravilhosos também. Aí fizemos um projeto que tinha casa-hotel, né? Casa de escritórios, uma área de office, casa-office. Diversificamos bastante o projeto. E terminamos num domingo, inaugurei num domingo. E eu lembro até que o gerente falou assim, no meio da festa, de coquetel de abertura, você fez o seguro? Aí eu falei assim, não, acho que está tudo certo com o seguro assim, não. A gente estava em pré-inauguração, tinha aberto. Amanhã eu vou ver isso. Eu falei, legal, segunda-feira. Aí, segunda-feira, a gente fez uma festa com o Sebrae, o dia inteiro. A gente abriu a inauguração para convidados no domingo. Na segunda, festa com o Sebrae. Na terça-feira, festa com a Findes. Tinha uma parceria com a Findes, uma exposição maravilhosa, com móveis que vieram da Fiesp. Esses móveis, nem a Casa Cor de São Paulo está conseguindo. A gente conseguiu trazer para o Espírito Santo, uma exposição perfeita, tudo com seguros. Outra galeria, estou falando que tinha muita galeria. Bom, beleza, terça-feira. Quarta-feira, abri ao público. Quarta-feira a gente abriu ao público. Eu tinha uma Fala Espírito Santo ao vivo. Aí eu todo programado, vou em casa tomar um banho e tal. Aí falaram assim, não, porque tá com vazamento aqui. Não sei. Bom, à noite, de terça para domingo, casa toda pronta. À noite, não sei como, na cozinha caiu a bancada. A cozinha que ninguém vê, a cozinha do restaurante. A cozinha que fica lá. A bancada, não sei, caiu, bateu no cano. Quebrou o cano. E começou... Virou a piscina Casa Cor. Presta atenção, no shopping, você não está entendendo. Aquilo, e os seguranças que ficam dentro da casa, deviam estar dormindo, fazendo o que eu não sei, que levaram muito tempo para perceber. A água estava 30 centímetros. Nossa. E com aqueles móveis. E falaram comigo, não, porque tem uns Os móveis de São Paulo. Não, esse não chegou, não, mas tinha a galeria. A Matias Brotas estava com obra. Eu sei que estava assim, estragou a casa. Pisos de laminados. Não, foi um desastre mesmo. E eu que tinha ia passar lá para depois em casa, para ir para o Fala Espírito Santo, assim, né? Tipo, arrumadinha. Não conseguia sair, porque era um desespero. E a casa ia abrir, e o público chegando, começou fila, e a gente enxugando. Eu fui completamente acabada pro Fala. Mas foi, né? Porque eu falei com a minha assessora de imprensa, ela, não, pelo amor de Deus, é ao vivo, vem, não tem ninguém. Aí eu fui pra lá, cabelo todo assim, tá, como é que tá? Não, tá ótimo, maravilhoso, estamos abrindo ao público agora. Eu, em pânico ali, fiquei controlada. Então, assim, acontecem essas coisas. Aí liberamos o acesso, falamos, não, vamos devolver os ingressos para quem quiser voltar, porque uma parte não conseguia ver. E realmente vazou todo para lojas de baixo, 2 grandes lojas. Perdeu o estoque de 2 grandes lojas, mas o seguro estava feito. Ainda bem, pelo menos, né? O seguro estava em dia. Eu falo, meu Deus, que loucura. Imagina, que loucura. Né? Então acontecem essas coisas e você tem que estar sorrindo, né, na hora da entrevista. Você está pensando em modernidade para Casa Cor? Modernidade no sentido de veículos digitais, de acessos digitais. A pandemia já te ensinou um pouco sobre isso, né? Sim. Você pensa a Casa Cor deste ano, de 2022? Ela assim? Desde o ano passado, desde 2020, que a gente mudou bastante. Então, hoje a gente tem um tour 3D. Se você quiser visitar a Casa Cor do ano passado, você vai conseguir percorrê-la total. E tem os tagzinhos, se você conectar lá, você vai saber qual é a torneira, o modelo. Ah, legal. Então, está bem evoluído nessa parte do digital. Então, o Tour 3D é muito bom. Então, a gente com isso, ampliamos muito, né, a visitação, porque mesmo eu tenho físico,
e o digital que você visita e perfeitamente pelo todo. Quer dizer, claro que você não vive a experiência de estar aqui olhando, sentando. É diferente, né? É diferente, mas é uma oportunidade para eu olhar a de BH, que eu não podia, ou a do Ceará. Então, a gente tem hoje essa visibilidade, né, dos ambientes. Nós fizemos nosso anuário também. Hoje ele é o físico e o digital. E tem vários filmes que a gente tem feito aí pro canal do YouTube da Casa Cor. Assim, É bem acessado o canal do YouTube da Casa Cor? É. As pessoas acessam bem? Acessam. Não me pergunta os números, não, porque eu não vou ter que tirar. Depois eu posso... Não, mas quem está assistindo, agora, vai se inscrever aqui no Edcast e depois vai lá no canal da Casa Cor, que é só procurar Casa Cor. Casa Cor é S? Não, é Casa Cor. Aí o canal Cor, o canal não é da Casa Cor, é S. O canal é Casa Cor geral. Aí procura o Espírito Santo lá. Nosso site é Casa Cor também. Você entra no site da Casa Cor e você direciona lá. Você tem as mostras, né? E você entra no Espírito Santo. Então, se você quiser visitar a nossa, aí você vai entrar e vai ter o nosso material. Legal. O nosso anuário, com o nosso tour 3D. É claro que a Casa Cor é muito melhor do que todas as outras do Brasil inteiro. A nossa, com certeza. Muito melhor, não tenho a menor dúvida. Nós temos os melhores marcenarias, as melhores rochas ornamentais, mas, de fato, eu recebo muitas visitas dos outros franqueados e elas ficam enlouquecidas com a É isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem aqui. Aqui é um celeiro de rochas ornamentais, né? Tem, em outro lugar. Aqui a gente esnoba, né? Vamos dizer, esse setor. É muito rico. Os materiais são muito ricos. Nossa, eu vi uma ilha de cozinha na Casa Cor do Álvares, se não me engano, de granito azul. Nossa, muito bonito, muito bonito. Aqui realmente é um luxo, né? Mas eu vou te falar que eu confesso para você que eu olhei aquilo e falei, isso deve custar o preço de umas 3 casas, mais ou menos. Porque tinha uma cuba do lado e depois tinha eu acho que é um espaço para televisão que subia e descia. Subia a torneira. Torneira, um negócio. Eu sei qual é. Um negócio assim, uma coisa muito mais legal. Linda que eu já vi. Mas eu falei, isso deve custar beleza realmente. Tem preço? Então, eu ouvi essa frase do Zanini, que foi o meu mestre, né? Para quem não conhece, Zanini foi um dos maiores arquitetos, assim, de trabalho com madeira, fez uma exposição no Louvre, tem vários livros editados, é uma referência. Eu tive a oportunidade de ser sócia dele no Rio, e depois ele veio para Vitória, enfim. E uma vez a gente estava com um cliente em Itaipava, ele era muito inteligente, uma pessoa incrível. Tem um filme dele, eu aconselho quem puder assistir, que vale a pena. O filme é muito bacana. E ele falando, estava com a cliente, ele estava dando orçamento. Não, primeiro não foi isso, ele ia dar o orçamento. E a gente foi no orquidário, num gabinete, tinha uma orquídea muito rara e era realmente extremamente cara, né? Uhum. Aí ele foi, comprou a orquídea. Ele não era uma pessoa de gastar muito, não. Aí eu falei, você tem certeza? Você viu o preço? Vi. Aí a cliente dele falou assim, nossa, mas é muito caro. Ele falou assim, beleza, tem preço? Aí falou para ela, né? Eu falei, depois ele vai dar o orçamento da casa dele. Vamos passar o orçamento, ele está ensinando, educando, beleza, não tem preço. Mas brincadeira, uma lembrança de um mestre que eu admiro muito. Que bom. Casa Cor, Espírito Santo 2022 vai ser no 38 BI, no 38º BI, na Prainha, em Vila Velha. Tem data de inauguração já, de começo? Já. Qual é a data? No público, dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro. Até o dia 20 de novembro. Até o dia 20 de novembro. Não está todo mundo definido ainda, você está terminando de definir o elenco, né? Como você falou. Exatamente. E então agora é preparativos e visão de setembro, né? Você está no ritmo de setembro já ou você está no mais acelerada? O ritmo porque de setembro obra é aceleradíssimo, né? Mas porque a obra também. Mas a obra setembro, também. Porque tem metade aceleradíssima. Eu estou no ritmo de setembro acelerado. Não, do meu setembro acelerado. Você achou que setembro fosse mais tranquilo. Mas realmente a gente, depois que começa, que lança, engata e só muda o processo, entendeu? A obra, depois a própria mostra, ela demanda muito, ela dá muito trabalho. Porque, como eu falei, são muitas
eventos acontecendo ali. É muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo, muitos fornecedores, muita manutenção, parece, muitas fotografias, tudo é muito, né? Então vem fotógrafo de São Paulo para fazer foto para determinadas empresas, tem que cuidar da agenda, aí tem a agenda da manutenção, aí tem a agenda de evento. Olha, mas é maravilhoso, tá? Amo fazer. Legal. E tem um tema, né? A gente acabou não falando do tema. Tem um tema, né? Maravilhoso, que é Infinito Particular. Infinito Particular. E aqui no Espírito Santo, que eu não sei se, acredito que seja o único, eu coloquei um ambiente com esse tema, que é Infinito Particular. Que dá para ver de cima da terceira ponte. Que dá para ver de cima da terceira ponte, que é incrível e vai ser uma experiência incrível para o visitante. Eu acabei de sair de lá, antes de vir para cá com a profissional que vai fazer o ambiente. Ela estava me explicando as ideias, eu sei que vai ficar muito bacana, assim. E vai ter show da Marisa Monte também? Infinito Particular? Estamos conversando aí com o produtor dela. Vamos ver se acho que vai ser um problema de agenda. Por que esse Infinito Particular? É por causa disso mesmo? Por causa dessa coisa da música ou não? Não foi por causa da música, né? A gente sempre busca um tema, tem curadores, né? Tem uma equipe que busca o tema de cada ano. E essa foi tudo que aconteceu conosco nesses últimos 2 anos. Então, que a gente, nas nossas casas, a gente buscou retratar aquela conversa que nós tivemos, né? De transformar as nossas casas, as nossas residências no nosso infinito. No nosso infinito. E acho que é isso que os profissionais vão mostrar, né? Qual é o infinito deles? O que eles programariam ali para aqueles espaços. E muitas vezes não é aquela coisa que eu costumo falar, às vezes você vai numa viagem, você traz uma areia porque você surfa, você traz areia de cada praia, uma pedra, e aquilo pode ser colocado e ficar na sua estante, ficar maravilhoso, aquilo tem um valor para você, que é incrível você olhar para aquilo, vai te jogar em cada história que você vivenciou. Então, no caso, eu acho que isso é coleção, né, de momentos. Então, acho que é isso que é importante você ter na sua decoração, na sua ambientação. É a beleza que não tem preço. Beleza que não tem preço. Rita Tristão, muito obrigado pelo papo, muito legal, muito bom. Eu que agradeço, foi muito bom. Adorei. Que bom, legal. Valeu.